O que sobra de você quando a necessidade de agradar morre? Será que sua vida atual é realmente sua, ou apenas um reflexo das expectativas alheias? E se a chave para ter tudo o que você sempre quis for parar de tentar ter? E se de repente você acordasse um dia e percebesse que não se importa mais? Não com a opinião dos outros, não com o olhar silencioso de reprovação, não com a corrida invisível em que todos parecem estar participando. Se, num estalar de dedos, todo o peso que você carrega sobre como deveria ser, simplesmente desaparecesse. A princípio parece contraditório. Como assim parar de se importar para que tudo comece a se encaixar? Não é o oposto do que sempre nos ensinaram? Desde criança você foi condicionado a acreditar que o sucesso depende do esforço incansável, da busca incessante, da vigilância constante sobre como o mundo te enxerga. A escola, a família, a sociedade, todos moldando seu comportamento para caber dentro de um molde invisível, mas sufocante. O problema é que esse molde não foi feito para você. Foi feito para manter a máquina girando. E sem perceber, você entrou no jogo. Você aprendeu a medir seu valor pelas métricas dos outros. Aplausos, curtidas, salários, cargos, elogios, validações. Tudo isso parece ter importância, até que começa a te esvaziar. Pense nisso. Quantas decisões você tomou na vida apenas para evitar a desaprovação? Quantos caminhos abandonou porque tinha medo de parecer tolo, fraco ou diferente? Quantas vezes engoliu palavras, desejos e até quem você realmente é, só para manter a imagem que os outros tinham de você? E é aí que surge o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar a forma como é percebido, mais se torna prisioneiro dessa imagem. Quanto mais você tenta agradar, mais dependente se torna do agrado. Quanto mais corre para chegar lá, mais distante fica de si mesmo. A vida então começa a parecer um teatro mal ensaiado. Você atua para plateias diferentes, mudando de máscara conforme o público. No trabalho, é o profissional impecável. Com a família, o filho obediente. Com amigos, o descontraído que nunca está mal. Mas, nos bastidores, você está exausto e ninguém vê. A ironia é cruel. Quando você se importa demais, vive menos. Porque cada passo seu é um cálculo. Cada palavra é um filtro. Cada gesto é uma tentativa de controlar algo que nunca esteve totalmente sob o seu domínio. O que os outros pensam de você. Mas e se? E se você soltasse o controle? E se não precisasse provar nada? E se de repente pudesse agir apenas pelo que é genuíno, não pelo que é aceito? Há um detalhe que poucos percebem. Quando você para de se importar com a aprovação, você começa a agir com uma liberdade quase magnética. As pessoas sentem. Elas não conseguem explicar, mas percebem que você não está jogando o mesmo jogo que todo mundo. E é justamente aí que as coisas começam a se encaixar. Não porque você esteja perseguindo, mas porque está vivendo no eixo certo. Só que há um custo. Parar de se importar não é para os fracos. É, de certo modo, uma morte, da sua versão moldada, polida, controlada. E como qualquer morte, ela assusta. Ela gera resistência. Sua mente vai gritar que você precisa voltar para a zona segura, para o jogo conhecido. O ponto é, enquanto você acreditar que seu valor depende de como o mundo te percebe, você nunca será livre. E liberdade, aqui, não significa largar tudo e viver isolado. Significa ter o poder de escolher sem medo, de não ser refém de aplausos nem refém de críticas. Então, a questão não é se você deve parar de se importar. A questão é quando. Porque chega um momento em que a única forma de viver é parar de viver para os outros. E é aí que entramos no problema oculto. O que realmente mantém você preso a essa necessidade de aprovação. Não é só social, é psicológico, é filosófico, é mais profundo do que você imagina. E quando você entender a raiz disso, vai perceber que não se trata apenas de parar de ligar. Trata-se de reescrever a forma como você existe no mundo. Existe uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas evita encarar. Você não busca aprovação apenas porque é educado ou social. Você busca aprovação porque no fundo teme ser irrelevante. Essa é a raiz oculta. Não é apenas sobre o que os outros pensam, é sobre o que você pensa de si mesmo quando não recebe nenhum sinal externo de valor. Carl Jung diria que essa necessidade nasce da persona, a máscara social que criamos para interagir com o mundo. Essa máscara não é por si só algo ruim. Ela facilita a convivência e evita choques desnecessários. Mas quando você confunde a máscara com quem você realmente é, você se torna refém dela. O medo de que a máscara caia é o que alimenta a sua obsessão por manter as aparências. Nietzsche foi mais cruel ao explicar isso.
Para ele, a maioria das pessoas prefere viver como rebanho, porque pensar e agir por conta própria exige enfrentar o vazio existencial. E isso é doloroso demais. Seguir as expectativas dos outros, mesmo que silenciosamente, dá a sensação de segurança. Você pode até sentir que sua vida não é autêntica, mas pelo menos ela é validada pelo grupo. Só que essa segurança é ilusória. Schopenhauer chamaria isso de corrida pelo vento. Um esforço interminável para satisfazer vontades que nunca se esgotam, porque não são suas de verdade. Você quer o carro, o cargo, a viagem, a roupa, mas quando consegue sente um vazio e imediatamente procura outra coisa. Não porque você é ingrato, mas porque o desejo inicial não nasceu de você. Nasceu de uma comparação. Pense em como esse mecanismo se forma. Desde criança você é recompensado por se encaixar e punido, mesmo que sutilmente por se desviar. Recebe elogios quando tira boas notas, quando se comporta, quando segue o que esperam. Aprende a calibrar sua identidade para agradar o ambiente. Esse condicionamento cria um reflexo automático. Antes de agir, você já está avaliando como isso será visto. Com o tempo, isso deixa de ser consciente. Torna-se um padrão invisível, moldando suas escolhas sem que você perceba. É como se houvesse uma plateia imaginária observando todos os seus passos. E pior, você começa a medir seu valor apenas pelo volume de aplausos que essa plateia fornece. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu que o sentido da vida não é algo que se recebe, é algo que se cria. Quando você vive para ser aprovado, terceiriza esse sentido para o julgamento alheio. E isso é perigoso, porque quem tem o poder de te validar, também tem o poder de te destruir. Aqui está o ponto mais perverso. Quanto mais você busca a aprovação, mais dependente dela se torna. E quanto mais dependente, mais medo você sente de perdê-la. É uma prisão psicológica com portas abertas, mas cuja chave você nunca procura, porque teme o que encontrará lá fora. A filosofia existencialista coloca isso de forma brutal. A liberdade é assustadora. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, porque escolher por conta própria significa assumir a responsabilidade total pelas consequências. E muitos preferem culpar o sistema, os outros, as circunstâncias do que encarar que vivem de acordo com regras que nunca questionaram. Mas há outro aspecto que poucos percebem. O mundo moderno amplificou esse vício por validação a níveis históricos. As redes sociais não só tornaram a comparação mais intensa, como também tornaram a aprovação algo mensurável. Likes, seguidores, visualizações. Agora, a sua aceitação social é quase um gráfico público. Isso cria um ciclo de recompensa semelhante ao vício químico. Pequenas doses de dopamina que fazem você voltar em busca de mais, sempre mais. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais distante fica de si mesmo. Porque não há tempo para perguntar: o que eu realmente quero? Você está ocupado demais calculando o que os outros vão gostar. Esse é o problema oculto. Não é apenas um hábito ruim, é uma estrutura mental inteira que define sua forma de pensar, agir e até sentir. É uma teia invisível, tecendo cada escolha sua com fios de expectativa e medo. E talvez o ponto mais cruel seja este. Você acha que, se finalmente agradar a todos, vai encontrar paz. Mas a paz nunca vem. Porque a expectativa é um poço sem fundo. Sempre haverá alguém que não gosta de você, que te critica, que não te entende. E se o seu valor depende deles, sua paz nunca será estável. A saída começa com um choque. Perceber que a maioria das coisas que você acha que quer não é realmente sua. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre o efeito silencioso que essa dependência causa na sua vida e como ele molda tudo, desde seus relacionamentos até suas oportunidades. E é aí que entramos nas consequências invisíveis, o território onde o preço real de se importar demais finalmente se revela. Você pode até acreditar que sua necessidade de agradar não tem grandes custos. Afinal, ser querido e respeitado parece apenas positivo, mas essa é a ilusão mais perigosa. Os efeitos mais devastadores desse hábito não são óbvios, são silenciosos. Eles se acumulam em camadas, até que um dia você percebe que não reconhece mais a própria vida. A primeira consequência invisível é a autotraição crônica. Cada vez que você diz sim, quando queria dizer não, algo dentro de você se quebra. Pode parecer um gesto pequeno, mas é como dobrar um galho frágil várias vezes. Em algum momento, ele não volta mais ao formato original. Você se acostuma a se trair, a sufocar vontades e opiniões, até que a sua versão real fica irreconhecível.
É como se existisse uma vida paralela que você poderia estar vivendo, mas que permanece trancada porque você nunca teve coragem de bater a porta. A segunda consequência é o apagamento gradual da autenticidade. Quanto mais você molda suas palavras, gestos e até pensamentos para se encaixar, mais difícil fica saber o que é genuíno em você. Isso cria uma desconexão interna. Você está presente, mas não está inteiro. É como viver atrás de um vidro embaçado, sempre assistindo a si mesmo atuar. Essa sensação de distância de si próprio gera um mal-estar silencioso, algo que você talvez chame de falta de propósito ou cansaço existencial. A terceira consequência é o vazio pós-conquista. Mesmo quando você consegue o que queria, o elogio, a promoção, o relacionamento, o prazer dura pouco. Porque no fundo, a vitória não foi sua. Foi da persona que você criou para agradar. É como ganhar um prêmio por interpretar um papel que não gosta. Você sorri para as câmeras, mas por dentro está se perguntando: isso é tudo? Esse ciclo se repete tantas vezes que, eventualmente, você para de sentir entusiasmo por qualquer coisa. A quarta consequência, talvez a mais cruel, é a perda de respeito dos outros e de si mesmo. As pessoas podem até gostar de você, mas inconscientemente sentem que você não é sólido. E respeito não nasce da simpatia, nasce da integridade. Quando você cede demais, transparece insegurança. E insegurança repele confiança. É por isso que, ironicamente, quem vive tentando agradar acaba, com o tempo, sendo tratado como descartável. E há ainda um efeito que poucos admitem: a ansiedade de ser descoberto. Lá no fundo você teme que alguém perceba que a sua imagem é cuidadosamente construída, que descubram que, por trás dos acertos e da aparência de controle, há dúvidas, medos e imperfeições. Essa tensão constante drena sua energia e o mantém em alerta permanente, como se estivesse sempre em cena. Do ponto de vista neurológico, esse estado é devastador. Quando você vive em busca de aprovação, o seu cérebro entra em um ciclo de recompensa-condicionamento. Pequenas doses de dopamina vêm de sinais de aceitação. Um elogio, uma mensagem positiva, um reconhecimento. Mas a ausência desses sinais gera queda abrupta, criando uma necessidade ainda maior de buscá-los. É o mesmo mecanismo de vício encontrado no jogo, nas drogas e até no uso compulsivo de redes sociais. E não pense que isso afeta apenas sua mente. O corpo também paga o preço. O estresse crônico de manter a imagem pode elevar níveis de cortisol, prejudicar o sono, enfraquecer o sistema imunológico e até afetar sua expressão corporal. Posturas retraídas, fala insegura e gestos contidos entregam o que você tenta esconder: o medo de errar. No campo social, o impacto é igualmente corrosivo. Relacionamentos baseados em agradar são instáveis. Enquanto você serve às expectativas, tudo parece harmonioso, mas basta dizer não uma vez para sentir a tensão. Esse tipo de relação não é parceria, é dependência mútua. Você oferece validação, o outro oferece aprovação. Mas ambos sabem, mesmo que inconscientemente, que isso não é amor verdadeiro, nem amizade real, é troca de necessidades. E aqui está a parte mais insidiosa. O mundo começa a tratar você como você se trata. Se você se coloca em segundo plano constantemente, os outros aprendem que podem fazer o mesmo. Se você nunca defende seus limites, eles param de acreditar que você tem algum. Essa dinâmica cria um padrão de desvalorização que pode se estender por anos, às vezes por décadas. Com o tempo, essa prisão invisível se torna confortável. Você diz a si mesmo que não é tão ruim assim, que pelo menos está tudo estável. Mas, no fundo, sabe que estabilidade não é sinônimo de liberdade. É apenas um nome bonito que você dá para o medo de mudar. E é aqui que entra a pergunta que você talvez tenha evitado até agora. O que aconteceria se você simplesmente parasse de se importar? Não estou falando de se tornar insensível ou egoísta, mas de fazer um corte cirúrgico na dependência emocional que te mantém preso. Porque sem esse corte, todas as áreas da sua vida, carreira, relacionamentos, saúde mental, continuarão sendo moldadas pelo medo e não pela vontade. O próximo passo é a rebelião. Não a rebelião ruidosa e destrutiva, mas a silenciosa e estratégica, onde você começa a mudar as regras do jogo sem pedir permissão. E quando você entender como se libertar, vai perceber algo curioso. O mundo respeita mais quem não vive pedindo respeito. A rebelião de que estou falando não começa com gritos nem com rupturas dramáticas. Ela começa no silêncio, no instante em que, pela primeira vez, você pensa: eu não preciso mais provar nada.
Mas, atenção, parar de se importar não é virar as costas para o mundo, não é se tornar frio ou indiferente a ponto de perder conexões reais. É na verdade o oposto, é começar a se importar de forma seletiva, investindo energia apenas no que é genuinamente seu. E para isso, o primeiro passo é desaprender. Você precisa questionar a estrutura mental que foi plantada em você desde a infância. Toda vez que sentir medo do julgamento, pergunte: de onde vem esse medo? É realmente meu ou me foi ensinado? Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. A rebelião começa quando você percebe que muito do que você considera natural é apenas condicionamento. O segundo passo é restaurar os limites. Limites não são muros que afastam, mas filtros que protegem. A cada vez que você diz não para algo que não ressoa com você, está dizendo sim para a sua integridade. No início, isso vai doer. Algumas pessoas vão se afastar. E tudo bem. A sua vida não é um hotel para hospedar todos que aparecem. O terceiro passo é praticar a indiferença estratégica. Nietzsche falava sobre o espírito livre, como aquele que não se deixa amarrar por expectativas sociais. Não se trata de ignorar tudo, mas de escolher cuidadosamente com o que gastar sua energia. Nem todo comentário merece resposta, nem toda crítica merece defesa, nem todo aplauso merece celebração. Quando você aprende a não reagir a tudo, você deixa de ser previsível. E pessoas imprevisíveis são difíceis de manipular. O quarto passo é agir antes de sentir segurança. A liberdade verdadeira nunca vem com um certificado de garantia. Você vai sentir medo, insegurança e até culpa por romper padrões. Faça mesmo assim. Se esperar o momento perfeito para ser autêntico, vai morrer esperando. Schopenhauer lembrava que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Então, se é para balançar, que seja na direção da coragem. O quinto passo é substituir validação por significado. Pergunte a si mesmo: se ninguém pudesse me ver fazendo isso, eu ainda faria? Essa é a bússola. Ela elimina ações motivadas apenas pela plateia e filtra o que realmente importa. Viktor Frankl mostrou que pessoas podem suportar quase qualquer dor quando têm um porquê. A sua rebelião exige que você encontre o seu, e que ele seja interno, não comprado no mercado de opiniões. O sexto passo é permitir-se ser mal interpretado. Este talvez seja o mais difícil. A partir do momento em que você vive de acordo com o que acredita, algumas pessoas vão te julgar, distorcer suas intenções, até te atacar. E tudo bem. O preço da liberdade é abrir mão do controle sobre a narrativa que contam a seu respeito. A questão é: você prefere ser mal interpretado ou nunca ser você mesmo? Com o tempo, algo curioso acontece. O respeito começa a vir naturalmente. Quando você não precisa desesperadamente da aprovação, as pessoas sentem que sua presença não é negociável. Sua palavra pesa mais, suas decisões inspiram mais confiança, suas ações carregam mais impacto. É como se você saísse do campo magnético das expectativas e, de repente, começasse a atrair o que é compatível com a sua essência. A rebelião silenciosa também afeta seus relacionamentos. Conexões superficiais se desfazem, mas as verdadeiras se fortalecem. Quem permanece ao seu lado não está ali pelo que você oferece em termos de validação, mas pelo que você é de verdade. E isso é raro. Tão raro que, quando acontece, muda completamente a forma como você percebe amor, amizade e parceria. E talvez, o mais libertador seja perceber que você não precisa vencer esse jogo social para se sentir completo. Você pode simplesmente parar de jogar, não disputar espaço, não competir por atenção, não implorar reconhecimento, apenas existir com solidez suficiente para que sua vida não dependa de aplausos. Essa é a essência da rebelião. Não é quebrar correntes com barulho, mas com escolhas conscientes. É viver com a tranquilidade de quem sabe que o valor que carrega não pode ser concedido nem retirado por ninguém. E quando essa consciência se instala, você está pronto para o passo final. O mais profundo de todos. Entender por que as coisas começam a se encaixar justamente quando você para de se importar. Aqui está o paradoxo supremo. Quando você para de se importar, não é que o mundo magicamente se curva à sua vontade, é que você finalmente para de se curvar à vontade do mundo. E nesse instante, tudo começa a se alinhar, não porque o universo conspirou a seu favor, mas porque você parou de conspirar contra si mesmo. Você descobre que a sua vida sempre teve um eixo, e que esse eixo nunca foi a opinião dos outros. Era você. Sempre foi. Quando a obsessão pela aprovação se dissolve, algo extraordinário acontece. Suas escolhas começam a refletir o que é essencial, não o que é urgente, o que é verdadeiro, não o que é popular. E essa clareza cria um efeito dominó.
Projetos que antes pareciam impossíveis começam a fluir porque não são mais sabotados pelo medo de fracassar publicamente. Relacionamentos ganham profundidade porque não são mais contaminados pela necessidade de agradar o tempo todo. Sua presença se torna mais magnética porque você está inteiro, não fragmentado em versões que tentam agradar a todos. Carl Jung dizia que a tarefa da vida é tornar-se quem você é. É isso que começa a acontecer aqui. Você para de viver para caber no molde e começa a viver para expandi-lo, ou até para quebrá-lo. E o mais curioso é que, quando você faz isso, as coisas que antes te escapavam, oportunidades, conexões, respeito, começam a surgir de forma natural. Não porque você está correndo atrás, mas porque a coerência atrai. Você também entende de forma quase dolorosa que muito do que você perdeu no passado não foi porque não era para ser, mas porque você não estava pronto para receber. Sua energia era frágil, instável, dependente demais de fatores externos. Agora, ao se tornar sólido, você se torna confiável. E o mundo responde. A grande realização é que liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é não precisar fazer o que não quer. É acordar e saber que o seu valor não depende de um gesto, de uma frase, de um resultado. É estar confortável com o silêncio, com a ausência de aplausos, com a possibilidade de ser esquecido, porque nada disso remove quem você é. E quando essa percepção se instala, o medo perde força. Medo de errar? Você aceita que errar é inevitável. Medo de decepcionar? Você percebe que não tem controle sobre as expectativas dos outros. Medo de perder? Você entende que nada que seja realmente seu pode ser perdido. Nesse estado, as decisões deixam de ser reativas e passam a ser criativas. Você não age para consertar a percepção alheia, mas para construir algo que faça sentido para você. E, ironicamente, é isso que inspira mais pessoas do que qualquer esforço consciente para agradar. A vida começa a se encaixar porque você deixou de viver em guerra com ela. Você para de tentar controlar cada detalhe e começa a confiar na sua própria capacidade de responder ao que vier. Esse tipo de confiança não é arrogância, é maturidade. É saber que você pode suportar não ser compreendido, não ser seguido, não ser aplaudido, e ainda assim continuar. E talvez o momento mais revelador seja perceber que, no fundo, você nunca precisou da aprovação que tanto buscou. O que você precisava era de permissão, não dos outros, mas de si mesmo, para viver de acordo com o que acredita. Você percebe que estava esperando um aval externo para ser quem já era por dentro, e que essa espera foi a prisão mais longa que já viveu. Agora a chave está na sua mão. Você pode continuar jogando o jogo do parecer, ou pode finalmente viver no jogo do ser. O primeiro é exaustivo, instável e cheio de medos. O segundo é silencioso, sólido e cheio de vida real. E quando alguém te perguntar o que mudou, você vai sorrir de um jeito que eles não vão entender. Porque a mudança mais profunda não pode ser explicada, só pode ser vivida. No fim, parar de se importar não é sobre desistir. É sobre escolher. Escolher o que vale a pena carregar, o que vale a pena ouvir, o que vale a pena construir. E principalmente, escolher a si mesmo sem culpa. Quando isso acontece, você não precisa mais que tudo se encaixe, porque você já está inteiro. E é nesse momento que o mundo, como se reconhecesse sua nova postura, começa a se reorganizar ao seu redor. Não por mágica, mas porque finalmente você está no seu próprio lugar. E então, de repente, sem perceber, você olha em volta e nota: tudo está exatamente onde deveria estar.